É muito bem-vindo à nossa escola bíblica online. Nós adotamos a revista Compromisso, da Convicção Editora, esta que se encontra em minhas mãos. Estamos na lição de número 5, cuja temática é esta que nós vamos trabalhar, mas com uma proposta diferenciada. Vamos falar sobre a provisão de Deus com base em Esdras capítulo 7 e 8, de acordo com a palavra de Deus, portanto. Quando a gente analisa a Bíblia, e este vídeo visa justamente auxiliar todo professor de escola bíblica dominical para que nesta terça-feira já esteja à sua disposição algumas informações, dados, enfim, algo que possa lhe dar condições de ajudar na sala de aula, de modo que você venha compreender melhor a palavra de Deus e, sobretudo, a temática e também o texto bíblico. Ao analisar o capítulo 7 de Esdras, logo no primeiro versículo até o 26, é escrito na terceira pessoa, o que vai indicar que foi escrito por outro escriba, referindo-se à entrada de Esdras na história da restauração. Versículo 1 até o 26 é escrito na terceira pessoa. Do 27 em diante, retoma para a primeira pessoa. Feito estas observações, eu quero falar um pouco sobre o capítulo 6 para a gente se situar. Entre o capítulo 6, este que eu vou projetar aqui, e o capítulo 7, que nós estamos agora há pouco projetando, existe um espaço de tempo em torno de 60 anos. Que coisa! 60 anos é a diferença temporal entre o capítulo 6 e 7. Na verdade, nós não temos, assim, uma notícia explícita sobre os acontecimentos ocorridos durante esse longo tempo, mais do que meio século, 60 anos, e como é que eles retornaram do exílio. Entretanto, a gente analisa que houve tentativa de extermínio de todos os judeus em todas as províncias do Império Persa, referido no livro de Esté, que ocorreu justamente nesse tempo. Não é à toa que quando a gente estuda sobre a restauração, trabalhamos os livros de Esdras, Neemias e Esté. É o período que compreende esse fato. Após é, o exílio babilônico, eles retornam e tem esse período chamado restauração, que está sendo estudado nesse primeiro trimestre. De modo, então, que a gente sabe que houve essa tentativa, como eu falei, ocorreu durante o filho, né, o reinado do filho de Dario, o imperador Xerxes, que na história de Esté é conhecido como Assuero. Quando você lê Esté, estiver lá o rei Assuero, trata-se do mesmo Xerxes, tá bom? Há uma referência a esse rei, que foi sucessor de Dario, no capítulo de número 4, versículo 6. Vou apenas aqui situar. Capítulo 4, versículo 6, que diz assim: No reinado de Assuero, no princípio do seu reino, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. A carta que lhe enviaram os inimigos dos judeus procurando desmoralizar diante do rei, bem pode ter sido assim uma exercido, né, numa influência sobre ele para poder decidir seguir o conselho de Amã, que aparece dentro da narrativa bíblica, e decretar justamente o extermínio e com data marcada de tudo, em tudo, né, em relação aos judeus em todas as províncias do Império Persa. A gente vai ler isso no livro de Esther. Capítulo 3 vale a pena você dar uma pausa, fazer a leitura, capítulo 3 do 7 até o 13, e você vai ter uma noção. É necessário atentar para o desespero de Esdras, que quando chegou, ele tomou um conhecimento ou noção de uma situação realmente muito degradante no tocante à observância à lei, uma situação que demandou uma ampla reforma empreendida por ele. Pra você ter uma ideia, os judeus haviam esfriado em seu entusiasmo inicial e, por sua vez, havia transgredido. Mais adiante, a gente vai observar que os judeus constituíram o quê? Famílias com mulheres de outros povos, acabaram adquirindo parte de outras culturas, religiões, etc. e tal, o que levou o povo judeu
literalmente a perder a sua identidade. Isso se aplica a todo o arraial cristão. Quando um arraial perde a sua identidade por conta dessa mistura com outros grupos confessionais, religiosos, fica realmente impossível de saber quem é quem. Por isso que, como um membro de uma igreja batista, a gente precisa conhecer a nossa história, conhecer os nossos princípios, conhecer a nossa declaração doutrinária, conhecer, enfim, a nossa conversão, porque a gente precisa amar a denominação e servir nela, mas entendendo que tudo isto vai ser resultado da graça salvadora de Cristo Jesus, que nos alcançou e nos tornou e nos fez, sobretudo, cristãos ou filhos de Deus, mas que temos sim uma identidade e por isso somos chamados de batistas. E como cristãos, primeiramente, denominados batistas, nós precisamos ter conhecimento por conta da importância dessa questão identitária, ou seja, de se identificar como um povo que no passado era conhecido e reconhecido pelo exímio eh, estudo bíblico, ou seja, era considerado o povo do livro. Agora, também é importante que você, professor, saiba o perfil de Esdras. Eu vou falar rapidamente sobre esse perfil, porque Esdras era um sacerdote da linhagem de Arão. E como o cronista vai mencionar, na genealogia, no versículo 1 até o 5, uma referência ao capítulo 7, já que nós estamos estudando o 7 e 8. Do 1 ao 5 tem essa genealogia, e além de sacerdote, era também um escriba erudito nas leis do seu povo. O que a gente sabe é que Esdras, além de ser sacerdote, escritor, isto é, um escriba muito competente, por sinal, era extremamente zeloso também no cumprimento. E ele tinha assentado em seu coração buscar a lei. Ele tinha como propósito cumprir um dia, fazer com que a lei viesse a ser cumprida, viesse a ser ensinada ao povo que tinha retornado a ajudar. A gente vai observar a partir do versículo de número 10, quando diz: Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar e cumprir a lei do Senhor e para ensinar em Israel os seus estatutos e as suas ordenanças. Observe só o coração de Esdras. E os escribas, ele era um dos escribas, mas os escribas eram de início apenas escreventes. Eles seriam mais ou menos assim os secretários que eram responsáveis por aqueles registros públicos. Mas naquele período do cativeiro, eles passaram a ser os entendidos para preservar a lei e também a ser os intérpretes da lei. Já lá no Novo Testamento, os escribas eram mestres. A gente pode observar, por exemplo, que quando o rei Herodes visitado pelos sábios do Oriente, indagando sobre o local em que, onde havia nascido o rei dos judeus, mandou chamar quem? Os príncipes, que são os principais, e os escribas, para que dessem a informação. Ou seja, os escribas eram pessoas estudiosas, pessoas criteriosas, pessoas zelosas, pessoas realmente gabaritadas, capacitadas. Desta maneira, a gente sabe que Esdras não era uma pessoa qualquer, era uma pessoa grandemente capacitada. Aquela frase de efeito que diz que Deus não chama os capacitados, mas capacita os chamados, a primeira parte é truncada, não procede. Porque Deus chamou pessoas capacitadas também. Chamou Moisés, chamou Esdras, chamou o apóstolo Paulo, chamou o escritor aos Hebreus, que nós não sabemos, mas era um exímio conhecedor do Antigo Testamento, tinha um grego, inclusive, muito bom, polido, no grego koiné. Dentro desse perfil de Esdras, ele era influente na corte, junto ao rei, que a gente já sabe que Assuero é o rei Artaxerxes. Ele pediu, né, que mandasse para Jerusalém o quê? Com mais um grupo de exilados, entre os quais havia alguns sacerdotes, alguns levitas, cantores, porteiros. Menciona no versículo 6 e 7 na outra versão, netineus. Deixa eu ver como é que está aqui.
porteiros e dos netinins, no 7º ano do rei Artaxerxes. Ou seja, esses netineus, você, professor, é bom saber para, caso indagado por um aluno, mencionar. Esses netineus que está aqui destacado eram homens que haviam se tornado escravos dos judeus como consequência de guerras e seus descendentes se mantinham nessa categoria de pessoas. E eles se culpavam de serviços inferiores para ajudarem os levitas no serviço do templo. Percebeu a importância, às vezes, de uma pesquisa, de uma busca, numa introdução ao Antigo Testamento? A gente tem utilizado, naturalmente, a revista, mas nem sempre vai ter esses pormenores. Daí a importância da gente realmente estudar, parar e ter um tempo para a preparação, se organizar, a fim de estar em condições de dar uma resposta bíblica e que venha não apenas satisfazer uma curiosidade, mas informar algo realmente importante. Se não fosse importante, o escritor não fazia a menção dos netinins. A gente pode avançar porque o rei, nós sabemos que ele atendeu, ele foi chamado para Jerusalém, foi para lá, e tendo saído lá no primeiro mês, né? Chegou no primeiro dia do mês, quinto, de acordo com o versículo de número 9, é o que nos diz a palavra de Deus. Vou deixar aqui destacado, você pode ler. E a sua viagem durou 4 meses. Depois de compreendermos o perfil de Esdras, é preciso observar um pouco agora a questão da carta-decreto do rei Artaxerxes. Capítulo 7, do versículo 1 até o 24, a gente vai observar que ele vai nomear Esdras para ir a Jerusalém com a missão de ir lá e fazer a inquirição e levar grande soma de recursos a serem empregados no templo e no culto. Isto para quê? Para restaurar a prática dos sacrifícios a Deus, com ordens para lá, além dos recursos que levava para receber autoridades, além do que fosse necessário, os tesouros do rei naquelas terras, enfim. Decretou que os sacerdotes e os servidores do templo fossem mantidos com o recurso do rei local, de acordo com o versículo 12, vai até o versículo de número 24. E a gente nota que Esdras recebeu também a incumbência de organizar a vida civil do povo. E por isso ele deveria estabelecer magistrados para o funcionamento da justiça. Onde é que a gente tem essa informação bíblica? No versículo de número 25, que diz: E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus, que possuis, constitui magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na província da além do rio, isto é, todos os que conhecem as leis do teu Deus, ensina-as ao que não as conhece. Era para ensinar a lei de Deus ao povo. E outra coisa, o empenho do rei em tudo era tal que ele decretou punições severas, conforme está aqui no versículo 26, para quem não quisesse se submeter, porque ia até a pena de morte. Quer seja morte, quer desterro, quer confiscação de bens, quer prisão, ou seja, era uma situação muito séria que deveria ser cumprida naturalmente à risca. E não tinha quem desafiasse esse decreto real. Agora, vamos observar que no versículo 27, nós temos, deixa eu ver aqui, 27, estou destacando, nós temos aqui a retomada da narrativa e passa a escrever, como eu disse logo no início do vídeo, na primeira pessoa, que demonstra diante de toda a generosidade o empenho do rei, já que tinha consciência de que a mão de Deus estava operando, claro, a favor do povo de Deus, a favor de Esdras como um homem usado, né, por ele, e que o Senhor ia inspirar o rei para assumir aquela posição e tinha um significado muito grande. É desta maneira que assumiu uma atitude de gratidão para com Deus. Ele fala em sua ação de graça, porque faz uma alusão à finalidade de toda aquela generosidade
em recursos materiais, tinha que ornar templo, tinha que fazer um monte de coisas, e assumiu a atitude de esforçar para realizar a missão. E qual é o ato contínuo? Ele deu início ao movimento, tendo arregimentado alguns chefes, para você ter uma ideia, para seguirem ele até Jerusalém. É o que consta aqui no versículo de número 28. No versículo 28, nós vamos ter essa informação. Vou deixar aqui, vou diminuir para que você possa localizar o versículo de número 28. E daqui, versículo 28, nós temos essa informação. Nós podemos falar ainda sobre outros aspectos, vou deixar para um outro momento, falar sobre os preparativos para a viagem em si, a gente pode falar e assim encerrar. Por hora, eis aqui o material, espero que tenha sido útil para você, professor, e se eu tiver alcançado pelo menos uma pessoa, já me dou por satisfeito, valeu a pena realmente estar aqui passando essas informações, estes dados. Que Deus possa abençoar e que a gente possa trabalhar usando outros recursos para, então, compreender melhor o texto bíblico, ter a revista como auxílio, mas lembrando que não é escola revista dominical, senão escola bíblica dominical. Deus abençoe ricamente sua vida e até o nosso próximo vídeo.